Que a paz de Cristo reine em nosso coração, conectados com a palavra. Fique à vontade, ou esteja à vontade. Eu duvido que você já não tenha ouvido isso ou tenha usado essa expressão. A expressão à vontade, no fundo, quer dizer que você não tem restrições. Você está livre para proceder como quiser. A escolha é livre. Se alguém te convida para você ficar à vontade na casa dele, você pode assentar-se, pode ficar em pé. Enfim, você está livre. Capacidade de escolher é a faculdade que o ser humano tem de querer, de decidir, e decidir livremente praticar ou deixar de praticar. Ou ainda, é uma força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo, a atingir os seus fins, realizar os seus planos, satisfazer os seus desejos, que nós podemos ainda traduzir como ânimo, determinação, firmeza, por aí. O texto bíblico que nós encontramos no Salmo 40, versículo 8, diz assim o salmista: eu tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está dentro do meu coração. Essa é a expressão do salmista, é muito interessante que ele faz nessa expressão dele no Salmo 40 do salmista que escreve esse salmo. Mostra que devemos ter vontade para fazer a vontade de Deus. A salvação é o tema de gratidão do salmista. E ele encontra aí motivos para se expressar, para exaltar os atos e a pessoa de Deus. E ainda encontra motivos para anunciar aos outros as boas novas da justiça divina. E nós podemos perceber que não há lugar para silêncio diante das provas incontestes e cabais da misericórdia divina e da proteção divina na vida do ser humano. Nós não seríamos nada, não estaríamos nem aqui se não fosse Deus. E nesse salmo é esse o tema apresentado pelo salmista. E em consonância com esse texto do Salmo 40, nós, voltando aqui à questão vontade, temos um outro texto, e esse no livro do Apocalipse, onde extraímos esse texto de uma das cenas descritas pelo apóstolo João, ao escrever o livro do Apocalipse, no capítulo 4, versículo 11. Diz assim: tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. O relato é que os 24 anciãos que estavam ali diante do trono, então colocaram diante do Senhor as suas coroas e usaram essa expressão. O Senhor Jesus, que teve o seu ministério realizado aqui na terra, ele também não deixou passar a oportunidade para ensinar os seus seguidores a respeito da vontade de Deus, né? Na oração chamada oração modelo, que ele inclui esse assunto, e Cristo faz isso ao longo do Sermão do Monte. A vontade do Pai precisa ser observada. Ele diz assim, falando no capítulo 6 de Mateus, versículo 10: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É uma parte da expressão do Senhor Jesus ensinando a forma como devemos orar. Então é preciso ficar bem claro, e muito claro, aliás, é que a vontade de Deus não se discute, não se contesta. A vontade de Deus, ela sempre é feita, sempre é realizada. Jesus deixa claro na sua oração modelo que a vontade do Pai é feita tanto aqui na terra como no céu.
Isso é muito significativo. Vontade de Deus sem contestação entre nós. O verdadeiro Filho de Deus, que segue realmente aquilo que a palavra de Deus ensina, sabe que a sua caminhada sempre será melhor quando a vontade de Deus se cumpre na sua vida. A dificuldade surge e se manifesta quando a nossa vontade difere da vontade de Deus. E quando então queremos porque queremos fazer valer e priorizar a nossa vontade. Agora, como podemos descobrir que estamos certos de estarmos fazendo a vontade de Deus? Seria quando tudo está dando certo? Deu tudo certo, então deve ser a vontade de Deus. Pode ser que isso não seja a base ou parâmetro para que possamos descansar diante disso. Será sempre necessário que haja muita oração, até que, podemos até dizer, oração incessante, insistente, para obter tal segurança. Um exemplo disso é a vida do apóstolo Paulo. Paulo é um dos personagens bíblicos que sempre procurava estar no centro da vontade de Deus. Ele dizia, por exemplo, que nós sofremos pressão de todo lado, de todo tamanho, vindo sem sabermos de onde. Muita pressão que nós sofremos nessa caminhada. Ele diz isso lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, onde tem esse texto muito claro. Diz, eu vou começar do versículo 7, quando diz, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar esse poder que a tudo excede. Esse poder provém de Deus e não de nós. Aí no versículo 8 e 9 ele diz, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Eu li do versículo 7 ao versículo 10. Então, essa expressão que o apóstolo Paulo usa. Então, não nos cabe qualquer sentimento de dúvida. É mistério que façamos sempre a vontade de Deus. É assim que Cristo apresenta a questão, quando assim se expressa na oração modelo, seja feita a tua vontade, tanto aqui quanto no céu. A vontade de Deus é sempre perfeita e traz paz ao nosso coração. Então, fica à vontade para fazer a vontade de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Quero te convidar para que você dê uma trégua no que está fazendo e vamos a Deus em oração nesse momento. Senhor nosso Deus, obrigado porque a tua palavra é clara e nos mostra que nós podemos nos submeter sempre à tua vontade e que isso é sempre o melhor. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra e pelos teus ensinos. Em nome de Jesus. Amém.